Êxodo 24, no versículo 18. Vamos ver o que o texto sagrado diz. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu o monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Vejamos, e Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu o monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Se você puder continuar com a sua Bíblia aberta, fechar os seus olhos para nós orarmos. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, mais uma vez, nós nos curvamos em ato de oração. Pedimos ao Senhor que esta noite, assim como nós já entendemos, o teu Espírito Santo está entre nós, tua presença está entre nós, que a tua palavra venha a ser ministrada dentro do nosso coração. Usa-me, Senhor, como um vaso diante da tua presença, e que teu Espírito Santo venha agir no nosso coração pela tua palavra e nos conforme a imagem de Cristo, em nome de Jesus, amém. Eu quero agradecer primeiro a sua audiência, que bom que você veio, apesar de ser um feriado, louvado seja Deus, estou muito feliz de vocês estarem aqui, que bom mesmo que você está aqui, louvado seja Deus. Bem, amados e queridos irmãos, hoje eu quero pensar com os irmãos sobre esse texto maravilhoso, e aqui eu vejo 2 tipos de provações. Nesse texto, nós vamos entender essas 2 verdades sobre esses 2 tipos de provações. A introdução desta mensagem é que Deus deu uma ordem a Moisés. Deus ordenou, quando você vira as páginas aqui anteriores, você vai ver que Deus deu uma missão, e não uma missão, mas também uma ordem: sobe ao monte. Deus falou para ele: saia daqui, sobe o monte. Mas esta ordem não foi dada de uma forma aleatória. Moisés, você precisa deixar as coisas aí, subir no monte lá. Não foi alguém que, olha, eu estou indo por aqui, se você sair daqui, de repente você ir para esse lugar, de repente, não foi uma ordem aleatória, mas um processo muito cuidadoso e uma preparação cuidadosa antes desse momento decisivo. Irmãos, subir ao monte não é para qualquer um, e não é aquele mesmo texto que está lá em Salmos, no monte do Senhor, enfim, quem sobe é santo, limpo de mão, puro de coração. Não tem nada a ver com essa expressão. Quando nós olhamos para essa mensagem, às vezes Deus também faz nas mesmas coisas conosco, também nos chama ao subir o monte, e Ele deseja que eu e você tenhamos uma intimidade ainda maior com o Senhor. Aqui é o que acontece. O Senhor prepara Moisés. Ele diz: Moisés, saia daqui, suba ao monte, que lá eu quero falar contigo. Lá eu quero ter um particular com você. E esse particular custou caro. Nós sabemos que Moisés, ele esteve naquele lugar por 40 dias e 40 noites a sós com o Senhor. E isso custa caro. Então, esta noite, o Senhor nos convida a subir no monte com o Senhor e termos uma intimidade ainda maior com Ele. Ele quer que mergulhemos mais profundamente em sua presença e experimentamos revelações transformadoras. No entanto, Moisés não sabia que iria permanecer ali por 40 dias e 40 noites. Que em todo o texto bíblico, esse símbolo 7, 40, é uma simbologia poderosa, é um símbolo que aponta para as provações pelos quais passamos na nossa jornada espiritual. Por exemplo, claro, Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Ou seja, o processo de jejum de Jesus, exigiu a ele como humano, homem, criatura, homem, carne, sentimento, coração, palpável, teve que se desfazer das suas paixões. Paixões, quando eu digo, é o alimento, a necessidade, da sua necessidade, melhor dizendo. Então isso é um processo. No primeiro dia, talvez você já jejuou, vai bem. No segundo, ainda vai. Do terceiro em diante, quando nossa carne começa a padecer, ela começa a sentir a necessidade. E tudo que nós tiramos, que nós sacrificamos, que nós recusamos, que nós deixamos sair de nós, há um preço a se pagar. Exatamente isso. Entretanto,
Moisés foi convidado pelo Senhor em uma ordem não aleatória, mas uma ordem: suba ao monte. E esses períodos, irmãos, de prova, são momentos em que Deus nos molda, nos refina e nos prepara para propósitos ainda maiores. Ou seja, se Jesus estava naquele lugar, agora falando de Jesus, jejuando, o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o 10º, o 15º, o 20º, o 28º, o 30º, enfim, imagine só o processo que Jesus passa para que ele pudesse estar ali sendo tentado por Satanás. Passou por uma situação tão difícil, louvado seja o nome santo do Senhor, em que Deus preparou a ele, assim não diferente de nós. Há um processo na nossa jornada, há uma caminhada para nós, e que normalmente, como nós somos irmãos, nós não queremos viver este momento, e mesmo sabendo que esta palavra está dizendo o seu coração, que o seu processo está servindo para te moldar, para que eu e você nos aprimoramos, nos achegamos mais próximo do Senhor, a grande maioria de nós não queremos isso para nós. A grande maioria de nós queremos afastar isso de nós. A grande maioria de nós queremos recusar esse sentimento de prova, de passar por momentos difíceis. Nós queremos, me perdoe a expressão, virar as costas para Deus e dizer: Senhor, eu não mereço isso, eu sou teu servo, eu tenho necessidade disso, os meus filhos padecem, Senhor, eu não posso, eu preciso viver em um momento maravilhoso, eu sou crente. Não, irmãos, glória ao nome santo do Senhor. Se o Senhor nos permitiu passarmos por momentos difíceis, como eu disse aqui, passarmos por momentos em que vivemos uma magrela sobre a nossa vida, louvado seja Deus, Deus está nos moldando, é a prova. Nós estamos ali porque queremos e desejamos e necessitamos que Deus nos refine no trato e nos prepare para propósitos ainda maiores. Talvez você está vivendo uma circunstância de dificuldade sobre a sua vida e Deus está te preparando para propósitos ainda maiores. Louvado seja o nome santo do Senhor. E novamente, que bom que você veio ouvir esta palavra. O Senhor está falando com o seu coração. Quando nós olhamos, irmãos, em momentos difíceis que nós atravessamos, temos uma convicta certeza no meu coração: o Senhor está me preparando para algo maior. Deus está me preparando para algo maior. Quando nós olhamos para os nossos irmãos, que às vezes dentro de uma igreja, pessoas que nós convivemos, por exemplo, nós deixamos bem claro, quando nós olhamos para Elias, por exemplo, o Senhor chamou este homem de uma aldeia que não era nem conhecida, até hoje não é. Não tem a história deste homem, ele não era um homem famoso, não era um homem que tinha uma certa fama. Entretanto, o Senhor preparou aquele homem para ser um servo de Deus, um profeta do Senhor. O Senhor usou ele, irmãos queridos, e ele subiu e deu de frente com um demônio, vamos dizer assim. Acabe era um demônio, casado com uma feiticeira, uma mulher que tirava a vida das pessoas. Mas Deus colocou justamente Elias ali. Ele não precisava de fama, ele não era um homem famoso, nem reconhecido. Sua cidade na época nem existia no mapa, vamos dizer assim, não era uma pessoa famosa. Deus trouxe Elias ali justamente para prepará-lo, e Deus preparou. Ele não veio de uma escola de profetas, Deus fez ele um grande profeta do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Oh, querida igreja, louvado seja o nome santo do Senhor. A mensagem da palavra está falando como a sua necessidade, como a minha. Deus chama pessoas para um propósito. Deus não chama o propósito para pessoas, Deus chama as pessoas para viver um propósito do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia vai dizer que Elias agora está diante de um demônio, Acabe, um homem que fazia toda sorte de cultos pagãos e oferecia sacrifícios humanos quando Deus rejeitava. Agora Elias sobe no Monte Carmelo e vai dizer: olha, não vai chover durante 3 anos e 6 meses, de acordo com a minha palavra. Não era um homem reconhecido, não era reconhecido, mas o propósito de Deus estava nele. Irmão, tem uma coisa, tome esta mensagem do seu coração esta noite. Quantos que às vezes buscam reconhecimentos humanos,
Mas tenha certeza, se o propósito de Deus está no seu coração, Ele vai abrir portas, Ele vai preparar caminhos, Ele vai criar estradas para que eu e você possamos trilhar, Ele vai usar de pessoas de canal de bênção, sua vez vai chegar, mas o propósito de Deus tem que estar no nosso coração. Louvado seja Deus! Deus prepara nós para viver o melhor do Senhor, irmãos. Tenha certeza no seu coração, se você está vivendo biblicamente a sua palavra, e a palavra de Deus está em sua boca, se você vive pela palavra do Senhor, tenha certeza que Deus vai preparar caminhos. Sua palavra será pregada, sua vida será edificada, pessoas serão restauradas, Deus usará de você, sua família será feliz, Deus vai ampliar os caminhos, quando eu e você estamos prontos para viver o processo e o propósito de Deus sobre a nossa vida. Mas a pergunta é, como você tem encarado as provações? Como nós temos encarado as nossas provações? Será que eu e você esta noite temos olhado para as nossas provações e entendendo, Deus está trabalhando na minha vida? Será que você tem olhado para as suas provações e entendido, o Senhor está trabalhando na minha vida? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Eu olho para grandes homens de Deus, eu sou apaixonado pelos reformadores, e nós olhamos para aqueles homens que se dedicaram sua vida. Tem homens maravilhosos, eu não vou citar o nome aqui, irmãos, que com 29 anos, doente, estava muito enfermo, mas estava em uma ilha remota da terra, um americano, estava levando a mensagem, ele morreu naquele lugar pregando a palavra de Deus. Nós olhamos, por exemplo, como homens grandiosos, Charles Spurgeon, por exemplo, me permita dizer o nome, eu sou muito adepto às pregações daquele homem, o príncipe das pregações, apaixonantes as ministrações daquele homem, que morreu tão cedo, um homem que vivia doente, irmãos, lutando. Vamos dizer de Paulo, por exemplo, o maior pregador, depois de Jesus Cristo, eu vejo Paulo, o maior fundador de igrejas, um homem que tinha uma teologia maravilhosa. Quando você olha para o Novo Testamento, eu não me engano, 80% ou 75% das teologias ali, das ministrações vem de Paulo. Irmãos, e este homem entregou sua vida a Cristo, deixou que Deus trabalhasse em sua vida, e ele vivia a palavra do Senhor. Ele entendeu, irmãos, ele entendeu o propósito do Senhor e encarou as provações como desígnio de Deus. Será que eu e você ainda vivemos assim? Será que eu e você olhamos para a nossa vida e não interessamos somente no momento, mas desejamos a palavra de Deus agindo sobre nós? Isso é estar no monte com o Senhor, isto é habitar com Ele. Todos nós anelamos ver a glória de Deus, certo? Todos nós. Todos nós queremos ver o Senhor agindo, fazendo milagres, transformando vidas. Todos nós queremos ver os nossos filhos bem firmados. Nós queremos ver alguém ser curado do câncer. É maravilhoso isso, irmãos, concordo plenamente. Nós queremos ver os nossos filhos bem-sucedidos, uma casa bem-sucedida, isso não é pecado. Todos queremos ser cheios do poder do Senhor. Todos nós queremos ver milagres, colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. No entanto, para alcançarmos isso, há um preço a ser pago. As provas. Nós precisamos atravessar. A professora da vida, ela aplica a prova. E não é diferente na nossa vida, no nosso cotidiano, e não é diferente na nossa vida espiritual, como cristãos. Aplicadas provas sobre a nossa vida, nós precisamos estar prontos, irmãos, para passar por aquele processo. E aqui é o ponto crucial para o cristão. Nem sempre estamos dispostos para enfrentar as nossas provações. Falamos que somos crente, mas quando um problema se levanta, a gente deixa de ser crente. Falamos que adoramos, mas quando o problema se levanta, nós não somos mais adoradores. Falamos que pregamos a palavra de Deus biblicamente, mas quando algum problema se levanta, a gente não prega mais a palavra. Irmãos, nós precisamos ser o exemplo. Aqui nós falamos de 40 dias, os 40 dias representam os primeiros tipos de provas que enfrentamos ao buscarmos uma vida mais íntima com Deus. Esses 40 dias de Moisés aqui e também do Senhor Jesus representa isso. No começo é muita dificuldade. Quando olhamos para o povo que seguia Jesus, por exemplo, uma multidão, a Bíblia descreve como uma multidão, na época a multidão passava-se de 5.000 pessoas.
Multidão naquela época é mais de 5.000 pessoas. E essa multidão tende sempre a crescer. Mas elas procuravam por milagres. Elas procuravam por bênçãos. Elas procuravam por ressurreição. Quando aqueles que viviam ao lado do Senhor Jesus, como os discípulos, que eram 12, mas só 11 procurou princípios. Quando aqueles que procuraram princípios serviram de mártires, deram a sua vida para o Senhor, e então conquistaram gerações. Quando nós chegamos, por exemplo, na morte do Senhor Jesus, ele disse: permanecei em Jerusalém, até que a presença ou o Espírito Santo se manifeste. Quando você lê em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, tem cerca de 100 crentes. Então naquele lugar eles permaneceram buscando e orando e adorando o Senhor, e a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu naquele lugar, encheu o povo da glória de Deus, e chegou até nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor Jesus começou com 11, ou melhor, com 12, e olha o que nós transformamos hoje em milhares e milhares e milhares, e talvez esses milhares ainda não adoram o Senhor, porque a grande maioria busca por milagres. Mas se buscamos por princípios, pagamos o preço. Pagamos o preço, louvado seja o nome santo do Senhor, porque o Evangelho é isso, irmãos, é renunciar, é pagar o preço. Eu não sei o que você está vivendo, qual é a sua dor, a sua angústia, a sua preocupação, mas não deixe que estas provas que estão sobre a sua vida, ela venha a ser um obstáculo para você e venha te afastar do propósito divino. Pode vir através de pessoas próximas, o obstáculo, a família, as pessoas da igreja, os amigos do trabalho. Não permita, irmãos. Querida e amada igreja de Cristo, que bom que você veio aqui esta noite ouvir essa palavra. Não permita que estas dificuldades e estes obstáculos venham atrapalhar a sua vida cristã. Não, ou até mesmo situações internas. O que é isso? Sentimentos do coração. Quando o seu coração infla, causa dúvidas, conflitos internos, talvez até as dificuldades financeiras. Não permite, não. Tem muita gente que sofre perseguições por causa da fé. Tem gente que sofre resistência familiar à busca por Deus. Outros obstáculos para enfrentar a igreja ou frequentar a igreja, dedicar o tempo de oração, estudo da palavra. Tem gente que quando se dedica às coisas do Senhor, parece que algo acontece em sua vida e ele vai se afastando. Bem, eu não sei o seu problema, mas se você está vivendo neste período de provação, creia. A prova, ela visa te aproximar de Deus. Não permita que essa dificuldade se transforme em uma tentação, pois a tentação visa te afastar do Senhor. Prefira a prova, tendo a certeza que Deus está contigo. Por mais difícil que esteja a sua vida, nesta conclusão desta mensagem desta noite, diariamente, eu e você somos confrontados com 2 tipos de provação. Provas para definição, ou seja, para confirmar o compromisso de Deus conosco, em uma prova de preparação, para nos moldar e nos preparar para viver o arrebatamento. Tenho certeza que esta noite você veio aqui para ouvir a mensagem e um desses 2 sentimentos de prova você está vivendo. Mas viva de todo o seu coração, entregue sua vida ao Senhor. E graças a Deus você veio aqui para ouvir esta mensagem. Tenha certeza, Deus está agindo sobre a sua vida. Por mais difícil que esteja, Deus está contigo e não deixará que os nossos pés vacilem. Esta é a mensagem. Deus seja louvado. Amém.